Que a preciosa graça reconciliadora e justificadora de Cristo esteja com todos os irmãos, todos os que pertencem ao reino do Senhor. E nós estamos aqui prontos para dar continuidade às santas exposições do Salmo 23. E meus irmãos e meus amigos, neste dia do Senhor, este dia que o Senhor separou para vivermos piedosamente e pudéssemos servi-lo, temos que glorificá-lo neste dia por meio da sua palavra. E eu peço aos irmãos e aos amigos que abram suas Bíblias no Salmo 23 para darmos continuidade às exposições. Salmo 23, irmãos, eu lerei e diz assim na minha versão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Agora peço a todos os irmãos e amigos que vamos reunir nossas famílias. Chame seus filhos para nós orarmos. Conduzamos nossa casa agora à dependência da graça para ouvirmos a sua palavra. Oremos. Ó Senhor nosso Deus, Deus eterno, Deus sublime, ó Deus glorioso, a quem pertencem todas as coisas, toda a criação, todo o poder, toda a glória, toda a honra, em todos os lugares do teu domínio, Senhor. Nós humildemente bendizemos ao Senhor, vimos a tua presença para que o Senhor seja exaltado e engrandecido em nossa dependência da tua palavra, Senhor. Em tudo dependemos tão somente da tua graça, Senhor, para que a tua palavra seja aplicada, Senhor, seja manifestada ao coração dos teus santos, Senhor, aqueles que te são caros, foram comprados pelo precioso sangue do teu Filho, Senhor. E suplicamos graça, Senhor, também sobre todos quantos o Senhor nosso Deus está chamando pelo seu poder, pelo poder do teu reino, Senhor. Pedimos a tua graça que nos habilite a te servir, Senhor, a te servirmos, que o Senhor seja engrandecido pela palavra da verdade, teu Espírito Santo possa guiar-nos, Senhor, a toda a verdade esta noite, para o louvor, honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos e meus amigos, até aqui nós já analisamos parcialmente, durante a última exposição, a parte B, apenas a parte B do versículo 3 do Salmo 23. Guia-me pelas veredas da justiça. Analisamos a natureza dessas veredas, o que elas são e por que elas recebem o qualificativo da expressão da justiça. Já sabemos que, da última exposição, que não são caminhos humanos, não são naturais e são difíceis. Já sabemos que em qualquer âmbito da vida, irmãos, há sempre um caminho. Em qualquer âmbito da vida, há um caminho em que determinada pessoa passa a acreditar, parece-lhe direito, mas ao fim conduz a caminhos de morte. É o que diz o livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12. Então nós vimos na última exposição o que são veredas da justiça. Veredas de justiça são os caminhos santos, os caminhos retos, justos, determinados por Deus em sua santa lei. São caminhos que exigem a mais absoluta conformação,
aos propósitos de Deus em termos de obediência, submissão e direção na vida. Esses caminhos dão um determinado norte, uma determinada direção, por isso eles são definitivos. Estes caminhos são no dizer de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 7, verso 14, irmãos, vejam nas suas Bíblias. São no dizer de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um caminho apertado que conduz à vida, e são poucos os que acertam. Bem, eu não temo em dizer que o Salmo 23, verso 3, é o ponto de maior conformação do crente à vontade de Deus neste salmo. O Senhor nosso Deus está dando a sua justiça às suas ovelhas. Ele justifica aquele que está em seu reino por meio do Evangelho. Ele torna a tal pessoa justa por meio de Cristo, mas ele também conforma esta pessoa à sua vontade para andar nos seus caminhos. Não há no Salmo 23, vamos dizer assim, um tipo de graça que nos deixe viver livremente como nós quisermos. Nossos próprios caminhos. Não se de fato nós pertencemos ao Senhor. Pois bem, irmãos, antes de qualquer coisa, no Salmo 23 há uma conformação com os caminhos estreitos, cerrados, limitados, definitivos de Deus. E é por isso que poucos acertarão este caminho. Poucos demonstrarão, durante o seu viver, que realmente pertenciam a Cristo e tinham a sua direção enquanto viviam neste mundo. Por isso nosso Senhor falou naqueles termos no Sermão do Monte. Irmãos e amigos, um caminho apertado que conduz à vida e são poucos que acertam. O Salmo 23 está afirmando que os salvos serão conformados a este caminho, serão conduzidos a caminhos estreitos do reino de Deus. Os salvos serão conformados e por causa disso, irmãos, nós vimos durante a última exposição a natureza destas veredas da justiça. Hoje tentaremos encerrar a exposição do verso 3. Mas precisamos ainda de uma parte prática sobre a nossa participação nestes caminhos. Quero fazer esta parte prática e pretendemos ainda terminar com o firme fundamento da certeza de que os santos perseverarão nestes caminhos. Meus irmãos e meus amigos, então nós temos dois momentos para encerrarmos o Salmo 23, verso 3. Primeiro, como é que um crente deve ordenar os seus passos de tal maneira que ele possa andar em veredas de justiça? E por último, então, o último assunto será qual o firme fundamento para que os salvos perseverem nestas veredas de justiça. Vamos então ao primeiro momento. Como podemos ordenar nossos passos de tal modo, como crentes, que venhamos a andar em veredas de justiça? Bem, o elemento chave que nós vamos tratar agora, o elemento crucial para entendermos como devemos seguir em veredas de justiça, é que nós necessitamos ser preenchidos e controlados pelo conhecimento da vontade de Deus. Preenchidos e controlados pelo conhecimento do que seja a vontade de Deus. Isto deve marcar nossas vidas, mas a menos que nós estejamos fora do reino de Deus, nós não teremos nenhum interesse neste tipo de assunto que seja a vontade de Deus e vivenciar a vontade de Deus. Mas se nós estamos de fato dentro do reino de Deus, temos que perguntar o que quer dizer-se nas Escrituras, o que se quer pretender dizer com a expressão vontade de Deus. Nas Escrituras, a expressão vontade de Deus tem sempre o mesmo e um único sentido em toda a Bíblia. Vontade de Deus é seguir o que Deus quer, obediência contínua aos seus mandamentos. Pois bem,
Vamos a um texto-chave para entendermos um pouco este assunto. Abram suas Bíblias lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10 e no verso 36 a 39. Quero primeiro ler com os irmãos o verso 36. Hebreus capítulo 10, verso 36 a 39. Meus irmãos, lá dirá então: com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois bem, irmãos, mais à frente, nos versos 37 e 39, nós vemos a ligação do que o autor pretendia da carta aos Hebreus afirmar aqui quanto à perseverança. Ele inclui o tema fé, porque ele quer relacionar perseverança na fé e obediência. Pois bem, o autor da carta aos Hebreus estava falando nos capítulos 8 e no capítulo 10, nos capítulos 8 e 10, ele havia afirmado, baseado no seu assunto, sobre a doutrina da nova aliança de Deus em Cristo. Que Deus separou os que lhe pertencem, e que Deus chama os que lhe pertencem, e que Cristo Jesus foi ali o consumador da nova aliança com a sua morte e ressurreição. Pois bem, o autor da carta aos Hebreus acentua por 2 vezes nos capítulos 8 e 10 essa doutrina da nova aliança, e aqui nesse mesmo capítulo 10, aqui, vejam pelo contexto, ele cita no verso 16 um dos elementos cruciais da nova aliança, uma citação de Jeremias capítulo 31, verso 33 a 34, mas quero só citar esta parte da nova aliança, da profecia sobre a nova aliança do profeta Jeremias. Capítulo 10 de Hebreus, verso 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Está se dizendo aqui que Deus, a nova aliança, colocou no coração dos que lhe pertencem, colocaria no coração dos que lhe pertencem as suas leis e as inscreveria em suas mentes. Meus irmãos e meus amigos, de tal maneira, o autor está exortando a perseverança, porque Deus é aquele que opera por graça para que os salvos sempre perseverem nos seus caminhos de forma obediente. Retroceder na fé, em termos de obediência, é retroceder no Evangelho. Uma pessoa não só professa, uma pessoa professa o Evangelho e vive segundo o Evangelho e sendo fiel a tudo que o Evangelho tem lhe mostrado quanto ao reino, ao governo de Deus em sua vida. A vontade de Deus está de modo irredutível nas Escrituras, na sua palavra, nos mandamentos revelados na antiga aliança e confirmados na morte e ressurreição de Cristo, na santificação do crente, meus irmãos. Mas, uma vez que nós, para vivermos nos caminhos do Senhor, nas veredas santas e retas do Senhor, precisamos ser preenchidos e controlados pelo conhecimento da vontade de Deus, como nós podemos preencher-nos deste conhecimento da vontade de Deus? Como podemos ser controlados por este conhecimento? Vamos ler uma outra passagem, então, para nós adentrarmos este rico assunto. Colossenses capítulo 1 e os versos 9 a 12. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versos 9 a 12. Leremos assim, irmãos. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos
a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ora, meus irmãos, para vivermos nas veredas da justiça, necessitamos, e esta foi a oração do apóstolo Paulo, necessitamos de dependência da doutrina bíblica. Necessitamos de entendimento espiritual sob a dependência do Espírito Santo. Vejam o que ele diz no verso 9. Necessitamos ser cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Meus irmãos, então nós necessitamos exatamente desses dois elementos para que os nossos passos sejam conduzidos nas veredas de justiça. Primeiro, nós necessitamos de dependência, profunda dependência da doutrina bíblica. Este é o primeiro elemento. Depois nós precisamos e necessitamos de iluminação espiritual, depender tão somente do Espírito Santo para nos conduzir na palavra. Vejamos o primeiro elemento. Nós necessitamos de dependência de doutrina bíblica. O apóstolo, vejam no verso 9, utiliza-se da palavra transbordeis. No grego é plerô, significando que uma pessoa que vai ficando cheia, vai ficando dominada, controlada pelo conhecimento da vontade de Deus. Pois bem, o que Paulo está dizendo é que ele orava para que aqueles crentes tivessem conhecimento da palavra de Deus, bíblico. O conhecimento bíblico é autoritativo, ou seja, conhecimento bíblico não é uma forma de conhecimento cultural que nós não precisamos depender. Não é um conhecimento meramente sobre uma moral relativa. Não. É um tipo de conhecimento do reto querer do Senhor. É um tipo de conhecimento espiritual desse reto querer. A palavra de Deus e os mandamentos e as leis do Senhor são os padrões absolutos da verdade. Eles são os padrões que definem o que uma pessoa deve crer e como uma pessoa deve viver. No que tange a verdade. Os padrões da palavra são a verdade, revelam o que a verdade é. Bem, mas o que quer dizer esta ideia que eu acabei de citar, estes padrões absolutos para a fé e conduta? Voltemos ali ao Salmo 23, irmãos, a metáfora que nós estamos estudando já há algumas semanas, do verso 3. As veredas de justiça. As veredas de justiça são trilhas marcadas no chão. Essas trilhas, quando a terra secou e endureceu, estas trilhas são marcas de que se chegará a um determinado fim se alguém caminhar por elas. Se alguém se deixar guiar por este pastor e se deixar conduzir nelas, terminará em um determinado destino. Pois bem, irmãos, o que quer dizer esses padrões da fé e padrões da conduta que são a palavra de Deus? Pois bem, os padrões absolutos da palavra de Deus são a base para o comportamento correto e o julgamento final para todos os nossos passos nesta vida. São como trilhas que vão nos levar até o fim, e se estivermos nelas, sabemos o que haverá de acontecer conosco. Os crentes puritanos do século XVII entendiam com muita profundidade isto que nós estamos tocando agora. Eles não se preocupavam, como muitos crentes fazem hoje, não se preocupavam com a necessidade constante de uma certeza da salvação pessoal. Eles criam que Deus dava esta certeza, de que Deus poderia dar esta certeza, de que ela se mostra, de que ela é necessária, mas que ela não vem numa mesma medida em todo o tempo. Bem, meus irmãos e meus amigos, para eles o fundamental não era isto. Para eles o fundamental era perceber, se nós afirmamos que somos crentes, era perceber na própria vida que nós possuímos
os sinais de que estamos em caminhos santos, de que há mudanças reais em nossas vidas, de acordo com os padrões das Escrituras. Se nós estamos tendo uma vida transformada pelo poder da verdade. Agora utilizarei a metáfora que agora há pouco citei. A nossa maneira de viver, em relação àquilo que nós professamos, a nossa maneira de viver é um sinal de qual será o nosso fim e como seremos tratados naquele grande dia do juízo. Por isso é tão necessário, é fundamental possuir o conhecimento dos padrões absolutos da palavra de Deus e pautar-nos totalmente, tão somente nesses padrões. Nós necessitamos, como diz o apóstolo Paulo, na oração de Paulo, ser preenchidos, transbordantes, ser controlados pelo conhecimento dos padrões eternos de Deus, da vontade revelada de Deus na sua palavra, na sua lei. Mas antes que eu continue, irmãos, dada a importância deste assunto, antes que eu continue, nós precisamos ver, ainda que rapidamente, um elemento negativo. Quais os perigos espirituais quando rejeitamos os padrões da palavra de Deus? Muitos perigos, irmãos. Eu só posso listar alguns aqui, mas muitos são os perigos. Um destes perigos é que a falta de padrão das Escrituras, poder da verdade, tornam-nos meninos espirituais, criançonas espirituais, pessoas que vão aparentemente terminar a vida sem sabedoria, sem firmeza e sem maturidade cristã. Convido os irmãos a abrirem para vermos isto em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versos 13 e 14. Por favor, abram ali. Efésios, capítulo 4, versos 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Um crente menino é um crente que está todo o tempo sob o risco de ser seduzido por um vento novo de doutrina, como uma criança atrás de um brinquedo novo. Vamos para um outro perigo espiritual. A falta de conhecimento dos padrões absolutos da palavra de Deus impede o nosso aperfeiçoamento para vivermos a vida justa e reta e santa que Deus requer. Vejam, meus irmãos, há um texto maravilhoso sobre isto. A segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17. Peço encarecidamente que os irmãos abram também ali. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17. Vamos até ali. Diz assim, irmãos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sem a palavra de Deus, meus irmãos, vejam um grande perigo. Nós não seremos repreendidos, nós não seremos corrigidos e nós não seremos educados na justiça. Vamos entender isto por um pouco. As Escrituras e os seus padrões absolutos são a única realidade inspirada pelo Espírito de Deus, que pode repreender-nos, ou seja, pode refutar o erro, pode lidar com o erro, com o pecado, repreender o nosso pecado, por assim dizer. As Escrituras nos repreendem como? Mostrando-nos o que é o pecado. O que o pecado é, mas
meus irmãos, elas nos mostram isto em termos absolutos, nunca relativos. Como assim? As Escrituras têm o poder de revelar como as nossas vidas estão sendo percebidas aos olhos de Deus, aos padrões de Deus, como estamos diante dos olhos de Deus. Então ela repreende isto, ela tem este poder de repreender o pecado em nós. Mas a palavra de Deus também é a única que pode, diz Paulo, corrigir-nos para a correção. Ou seja, ela é inspirada pelo Espírito Santo para alinhar-nos, tornar-nos. Corrigir aqui no grego é alinhar, tornar reto aquilo que tem a tendência de ficar torto, ficar desviado. Por isso a palavra sempre vem até nós quando estamos sendo tentados a retirar o pé do caminho certo. Ela já vem até nós, ela já pressupõe todo o nosso entendimento falho, tentável, de nos afastarmos dos padrões do Senhor. E por último, diz Paulo, ela também educa, ela é apta, ela é útil para educar na justiça. A ideia principal aqui é como nós fazemos com nossos filhos. A ideia, na expressão grega, educar aqui é treinar alguém, equipar alguém, preparar alguém. O Espírito Santo utiliza a palavra para dar-nos disciplina, e o objetivo aqui é habilitar o crente para servir a Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, equipar o crente para que ele seja justo, tenha uma vida reta, piedosa. Meus irmãos, o perigo espiritual é não viver desta forma aperfeiçoado, santificado, corrigido, educado. Vejamos mais outro perigo apenas espiritual. São os padrões absolutos da palavra. E este é um grande e terrível perigo. Nosso culto e adoração se tornam meramente externos, pois o nosso coração se afasta da verdadeira adoração. Para tanto, irmãos, vamos a Mateus capítulo 15, versos 7 a 9. Por favor, abram ali. Mateus capítulo 15 e os versículos 7 a 9, onde nosso Senhor Jesus Cristo declara: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quando nós não estamos pautados e nós não nos baseamos inteiramente nos padrões bíblicos, perdemos todo o contato com a verdadeira adoração. É impressionante como há grande ignorância sobre isto em nossos dias. A adoração, a única adoração que verdadeiramente agrada a Deus, não é aquela baseada em nossos sentimentos, em sensações, em beleza estética de qualquer coisa no culto, não. A única adoração que realmente é verdadeira, que é capaz de agradar a Deus, é aquela conforme o padrão que Ele mesmo estabeleceu, como nós lemos aqui, meus irmãos. O conhecimento das verdades absolutas do Senhor não são um conhecimento que nós podemos deixar de lado na adoração e ser entretidos por invenções humanas. Vejam o perigo de viver uma vida toda na igreja ou em igrejas sem o padrão bíblico da adoração. Mas, meus irmãos, precisamos ser preenchidos pelo conhecimento da palavra e controlados por esse conhecimento. Mas isto não é um conhecimento meramente acadêmico, não é um conhecimento meramente intelectual. Por isso temos que ir, em segundo lugar, para um elemento chave, como eu havia dito anteriormente. Isto só pode ocorrer se nós estivermos sob a inteira dependência do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz os salvos discernirem, compreenderem a palavra de Cristo e entenderem a necessidade de viver dentro destes caminhos do Senhor, veredas retas, veredas justas. Este ensino é tão profundo que eu preciso, pelo menos, tentar ensiná-los agora
por meio de proposições. Proposições serão um meio mais fácil de nós entendermos isto. Algumas afirmações que vão nos mostrar a nossa dependência do Espírito. Em primeiro lugar, é o Espírito que dá aos salvos o discernimento da verdade. Meus irmãos, a verdade possui a sua própria natureza. A verdade eterna da palavra não pode ser manchada pela corrupção da queda, que todos nós temos as marcas. Ela não pode ser degenerada pela queda. Vamos para um texto-chave, irmãos, que é citado no Novo Testamento, mas eu quero ir imediatamente para a fonte, Isaías capítulo 40, verso 8. Em Isaías capítulo 40, verso 8, nós lemos: seca-se a erva e murcha a flor. Murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tudo que é humano, todas as ideias, todas as constituições humanas, as construções humanas, as invenções humanas, os planos, as forças, as ideias, tudo tende a corromper-se, a degenerar. A palavra de Deus não é assim. A verdade, que é a palavra de Deus, nunca degenerará. Irmãos, vamos agora entender isso com base num texto de uma extraordinária afirmação do Salmo 119. Vejam em suas Bíblias o Salmo 119, verso 89. Quando o autor do Salmo 119 diz, no verso 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra está afirmada nos céus. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está afirmada nos céus. Ora, meus irmãos, a certeza da salvação pode ser encontrada na palavra por quê? A grandiosidade da salvação pode ser encontrada na palavra por quê? Porque ela não possui dimensão humana, natural, corrompida. Ela possui a mesma dimensão da eternidade, dos céus eternos. A sua natureza não é como a deste mundo decaído, a sua natureza é como da eternidade, onde habita a glória de Deus. Ela não é como este mundo, sujeita a mudanças, a degeneração. Pois bem, o Espírito Santo, meus irmãos, vamos para uma segunda proposição, uma segunda afirmação que nos ensine a nossa dependência do Espírito. O Espírito Santo dá testemunho tão somente da verdade da palavra, tão somente. Ele dá aos salvos não apenas discernimento da palavra, da verdade, mas ele dá testemunho tão somente da verdade. É ele quem aplica a verdade de uma tal maneira, de uma tal forma espiritual, que eles sejam afetados, os salvos sejam afetados pela verdade. Como o Espírito Santo opera isto? Vejam, como é que ele dá-nos tão somente a verdade, e dá-nos o discernimento da verdade, e dá-nos tão somente a verdade? Como se dá isto? Nosso Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 16, verso 13, declarou isto. Ele diz que ele guia-nos a toda a verdade. João capítulo 16, verso 13. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Qual é a suprema tarefa do Espírito Santo em relação às Escrituras, além de inspirá-la, de tê-la inspirado? Guiar os santos à revelação do Antigo e do Novo Testamentos em relação a Cristo. Pois bem, notem aqui a palavra guiar. Na expressão de João 16,13, guiará. Nada tem a ver com alguém que terá apenas informações e escolherá essas informações. Não, meus irmãos, nada disto. Tem a ver com entender a Deus. Tem a ver com
em entender a Deus, como Deus tem se revelado e como ele deve ser obedecido. Pois bem, irmãos, o Espírito Santo guia os salvos à própria natureza da revelação e mostra que esta natureza da revelação está ligada à natureza do próprio Deus e de que Deus está dando o entendimento de si para que haja frutos de vida nos salvos. Ele lhes dá confiança na palavra, lhes dá clareza, lhes dá sentimento no coração, para que confiem no Senhor Jesus Cristo e dependam da verdade por causa de Jesus e em Jesus. Mas agora nós vamos para mais uma proposição, mais uma afirmação sobre a nossa dependência do Espírito para vivermos na palavra e avançarmos em veredas de justiça. Terceira proposição. O Espírito opera o princípio da percepção, da compreensão e da necessidade prática da verdade nos salvos. Como é que eu sei que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo? Como é que eu sei que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo em toda a verdade? Ora, você se tornará mais e mais bíblico. É assim que nós sabemos. Os seus pensamentos, as suas escolhas, as imperfeições do seu pensar, as falhas das suas pressuposições, da sua maneira de ver o mundo e a vida, os conceitos nos quais tenta se basear, que são falhos, pecaminosos, todas estas coisas serão colocadas para fora da vida. E você se tornará mais e mais bíblico. É assim que eu sei se eu estou realmente sendo guiado pelo Espírito Santo a toda a verdade. Eu vou dizer de uma outra forma isto. Uma forma negativa, mas extremamente didática. Direi de uma outra forma. O Espírito Santo não confirma as nossas próprias ideias a respeito da vontade de Deus. Antes, o Espírito Santo confirma a vontade de Deus eterna, revelada em sua palavra, e ele vai afetando o nosso viver. Ele vai revelando isso mesmo às nossas mentes decaídas. Mas, meus irmãos, os salvos, por assim dizer, são pessoas impactadas pela palavra, pela verdade, de tal maneira que é o modo do Espírito Santo renová-los, restaurar os salvos. O grande João Calvino trabalhou muito nas suas institutas exatamente sobre este assunto. Ele afirmou que o Espírito Santo é aquele que sela as promessas de Deus no coração dos salvos. E ele é o único que faz o Evangelho tornar-se indubitável nos salvos. Quem faz um crente ser um crente na palavra é o Espírito. Ele torna o poder da verdade algo indubitável, meus irmãos. É isto que torna um elemento prático da percepção cristã, meus irmãos. Na prática cristã, tudo que não vem de Deus é rejeitado pela palavra de Deus, não é confirmado pelo Espírito Santo. Não é confirmado pelo Espírito Santo. É isto que faz com que crentes percam a paz, crentes verdadeiros percam a paz, porque o Espírito Santo não corrobora seus pensamentos, os pensamentos dos salvos, quando os seus pensamentos, as suas ideias, nada tem a ver com a palavra. Pois ele é o Espírito da verdade, ele não corrobora, ele não confirma esses pensamentos, essas ideias. Ele só confirma a verdade, ele é quem dá discernimento da verdade e ele produz dependência da verdade. Mas, meus irmãos e meus amigos, agora que sabemos, temos mais aspectos práticos, eu quero passar para a última parte, que é fundamental do Salmo 23, irmãos. Salmo 23, verso 3. A última parte que diz, por amor do seu nome. Chegamos agora ao ponto-chave. Qual o firme fundamento da perseverança dos salvos em veredas de justiça? Onde estaria a certeza de todas essas coisas que nós estamos falando aqui, de todo esse esforço, de todo este caminhar,
nestas veredas? Onde está a certeza de que haverá um fim glorioso? Nós não vemos em nós todos os dias fraquezas e uma terrível luta contra as nossas próprias debilidades. O velho homem está ali, o mundo nos tentando. Satanás, o nosso inimigo, tentando manifestar, impedir os nossos passos. Meus irmãos, então o verso 3 termina com esta grandiosa afirmação: por amor do seu nome. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O verso 3 encerra com o governo pactual de Deus em Cristo, em nossa salvação. Há um firme fundamento. Há algo que define tudo, concretizará tudo. Porque esta certeza não está em nós. Esta certeza está tão somente em Deus, no seu governo pactual. Há um firme fundamento da salvação que não está em nós. Por isso não deixará de concretizar-se, de acontecer. Este fundamento possui dois aspectos essenciais. Eu quero apenas, é o mesmo assunto, mas apenas destacar dois aspectos essenciais. Primeiro, sobre esta expressão, por amor do seu nome. Em nossa salvação, Deus está na realidade revelando, expressando o seu próprio caráter. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Meus irmãos e meus amigos, nós nunca devemos pensar em salvação como sendo uma certeza por causa das nossas necessidades. Perdoe-me, mas este não é o grande centro das Escrituras. Os fatos bíblicos apontam que o grande centro das Escrituras é a excelsa honra e a glória de Deus e a sua obra naqueles que Ele salvará. Deus está proclamando o seu caráter em nossa salvação. Deus está zelando pela sua própria dignidade. É a dignidade do Senhor, a sua fidelidade, quem Ele é que estão envolvidos com a nossa salvação. É Deus que está expressando seu caráter fiel. Ele honrará a glória do seu nome, será manifesta de forma extraordinária. Deus nunca deixará de operar por amor do seu nome. Digam-me agora, seria impossível que isto ocorresse, meus irmãos? Como poderia acontecer que fôssemos impedidos por alguma força, por algo contrário a Deus, de Deus confirmar a grandeza do seu próprio caráter infinito? O que poderia impedir isto? É impossível. Deus está levando a cabo uma obra que o seu próprio caráter está envolvido, o seu caráter glorioso. E eu quero, irmãos, lembrar disso. Não está em nós, está em Deus, está no caráter do próprio Deus. A eleição está em Deus, a predestinação está em Deus, a redenção e a justificação estão em Deus, revelados em seu Filho. O chamado eficaz está em Deus, revelado pelo Espírito Santo. Meus irmãos e meus amigos, é Deus mesmo, é o seu caráter santo. Mas o segundo aspecto é, em nossa salvação, Deus será glorificado por sua preciosa graça. Vamos ler, irmãos, duas passagens bíblicas, por favor. Abram ali na carta de Paulo aos Efésios, mais uma vez. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 12. E depois leremos o capítulo 2, verso 7. Efésios, capítulo 1, verso 12. E depois Efésios 2, 7. Efésios 1, 12 diz: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Capítulo 2, versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça
em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ora, meus irmãos e meus amigos, Deus não está mantendo os verdadeiros crentes. Ele não os está guiando, sustentando, dando livramentos vários, providentes, para que, com isto, ele venha apenas a resolver os problemas desses crentes. Meus irmãos e meus amigos, esta é uma visão indigna de Deus. Indigna de Deus. As seitas vivem exatamente desta perspectiva. Isto é indigno de Deus. Ao contrário, biblicamente, tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2 da carta aos Efésios está demonstrando que Deus determinou na eternidade, antes da fundação do mundo, por seu supremo conselho, salvar aqueles que ele separou para demonstrar a sua glória, a glória da sua graça, da sua bondade, e de que haverá vindicação da sua majestade na salvação destas pessoas, a qual somente ele pode operar, ninguém mais. Nenhum outro poderia fazê-lo, e se alguém o fizesse, não faria pelo motivo correto. O motivo correto, a coisa que mais realmente importa em nossa salvação, é a glória de Deus. É que Deus está sendo glorificado e isto nunca mudará, meus irmãos e meus amigos. Deus nunca mudará. E Ele determinou, para a honra e glória da sua graça, que naquele dia eterno, diante de anjos, de demônios, do nosso inimigo espiritual, diante dos ímpios que serão lançados na segunda morte, que os verdadeiros crentes serão separados pela justiça de Cristo. E haverá louvor, honra e glória ao seu santo nome, à sua preciosa graça. Chegamos ao fim do verso 3 e eu quero destacar, creio que nós tivemos tantas lições, mas eu quero destacar apenas 2 breves aplicações. A primeira aplicação prática, que nós já vimos de certa feita. Busque conformação com os caminhos de Deus na palavra, sob a dependência do Espírito Santo. Lembre-se, irmão, lembre-se, meu irmão e minha irmã, que a palavra é o principal meio da graça. Busque corrigir-se pela palavra. O que é mais impressionante é que se você estiver sendo corrigido pela palavra, você está recebendo graça. Ser corrigido, ser repreendido, ser corrigido, ser educado pela palavra para a justiça é alguém que está recebendo graça. Uma pessoa que está sendo guiada pelo Espírito Santo é uma pessoa que está sempre sendo posta e colocada na direção da palavra, da verdade. Por que há tantos crentes fracos? Porque há tantos crentes inseguros e tantos crentes que sofrem com seus próprios caminhos? Sobretudo porque estão tentando conformar-se não aos caminhos do Senhor. Estão tentando conformar-se aos seus próprios caminhos, sua própria maneira de pensar. E neste sentido, o Espírito de Deus não é o seu guia naqueles pontos. Ele não os sustentará, não os confirmará em nada que não venha de Deus. O Espírito Santo não confirmará nada que não venha de Deus na sua palavra. Meus irmãos e meus amigos, pergunto-lhes agora, se nós formos para 2 Timóteo capítulo 3, capítulo 4, verso 3, onde Paulo está alertando que a igreja deve ouvir continuamente a palavra, porque haverá tempos em que não suportarão essa doutrina, e estas pessoas vão adoecer mais e mais, mostrando que eram ímpias e que nunca gostaram das santas doutrinas bíblicas, dos padrões da verdade. Por que Paulo chama ali a palavra de sã doutrina? Porque doses frequentes, doutrinárias da palavra, doses aplicadas frequentemente à igreja, lhe dão saúde espiritual, para que ela não fique doente e não nos desviemos nossos ouvidos
daquilo que Deus quer que nós venhamos a ouvir para o nosso bem, para caminharmos com Ele. Meus irmãos e meus amigos, ainda há uma segunda verdade que eu quero destacar, uma segunda aplicação. Acima de todas as coisas, confie no supremo propósito de Deus em sua salvação, que é para a honra e glória do seu nome. Confie no supremo propósito de Deus, é que Ele será glorificado em sua salvação. Bem, eu vou citar aqui o puritano Obadiah Sidgwick, um dos maiores expositores do Salmo 23. Obadiah Sidgwick deixou-nos um grande conselho. Busque ver a si mesmo como alguém que esteja entre as pessoas mais queridas de Deus. Os eleitos são as pessoas mais queridas de Deus, disse Obadiah Sidgwick. Busque viver de uma tal forma como se estivessem entre as pessoas mais queridas de Deus. Porque estas pessoas, Deus colocou a sua afeição nelas eterna. Sua afeição eterna nelas. Deus colocou nelas suas intenções, sua providência, para que elas perseverem. Ó meus irmãos, ó meus amigos, o firme fundamento da nossa salvação é que seremos guiados, com toda certeza, por alguém que em toda a eternidade nunca negará a si mesmo, nunca mudará, por toda a eternidade. Ele nunca deixará de glorificar o seu próprio nome, que agora está envolvido com a nossa salvação. Ele está agindo em sua própria glória. Nada, meus irmãos e meus amigos, nada, em nenhuma coisa, o que é mais extraordinário, em nada Deus visa a sua glória. Nem na criação, nem em anjos, em nenhum elemento da natureza, por maiores que sejam os planetas, as galáxias, Deus em nenhuma coisa visa a sua glória de forma tão excelsa quanto no propósito de salvar-nos, de salvar o seu povo. Glória a Deus, irmãos. Bendito seja o Senhor. Haverá alguma coisa capaz de impedir isto? De barrar este intento santo do Senhor? Persevere. Que Deus seja glorificado. Perseveremos na palavra, na dependência do Espírito, sabendo que Deus cumprirá o seu propósito e Ele mesmo está nos guiando. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Quão certo e seguro é isto, irmãos. Quão elevado é isto. Amém. Vamos orar. Oremos mais uma vez ao Senhor. Ó Santo e Excelso Deus, ó Deus tão glorioso, quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Quão magnificente é o teu nome em toda a terra, ó Senhor. E ele se revelará tão glorioso, de forma excelsa e elevada, na salvação de todos os que te pertencem. Então somente, ó Senhor, ó Deus eterno, te pedimos graça, Senhor, por meio da verdade. Te pedimos que firmes os nossos passos na tua palavra e não permitas que iniquidade alguma nos domine, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, com a direção do teu Espírito Santo. Em todas as coisas sabemos que o bom Consolador, o bom Paráclitos, nunca deixará de nos guiar fielmente à verdade. Ele nos mostrará a verdade provinda na antiga aliança, na nova aliança. Ele nos levará a Cristo como ovelhas que estão sendo guiados em veredas de justiça. Ó Senhor nosso Deus, não nos deixe seguir os nossos próprios pensamentos. Não nos deixe seguir as nossas próprias ideias. Abençoa-nos, Senhor, e dá-nos santa conformação com a Tua palavra, para que nós confiemos nas Tuas promessas e
O Teu Espírito cele estas promessas em nossos corações, ó Pai eterno, porque sabemos que Tu és fiel. Tu fazes tudo isto em nossa salvação por amor do Teu nome. Bendito seja o Senhor. Concede-nos a Tua graça, Senhor, em toda a perseverança da nossa salvação. Em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Deus seja exaltado. Amém.